Não surpreende, até porque ontem, quando eu trago essa informação juntamente com o Pedro Ivo, aliás, confirmando o valor que a gente sempre tinha dito, ou sempre disse, desde a semana passada, que o Flamengo desenhava essa proposta, 35 mais 5, ela foi oficializada, o West Ham pede 45. Então, se o West Ham pedia 45, pede 45 no caso, e o Flamengo oferta 5 milhões a menos, na verdade, são 10 milhões de euros líquidos a menos, porque depois a gente não tem aqui os pormenores. Pessoal, parece cada dia que passa, né, mais próximo aí, quem sabe do Flamengo fechar essa negociação aí com o Lucas Paquetá, queira ou não queira. É um jogador que, apesar do Flamengo não precisar, né, mas chega para somar ao elenco, né? Parece que o Flamengo já colocou uma proposta na mesa, né? Vale destacar aqui que o West Ham queria 45 milhões de euros por Lucas Paquetá. Parece que o Flamengo teria oferecido 35 mais 5 por bônus, né? Quer dizer, entre aspas, 10 milhões a menos, né? Chegou as informações aí que parece que o West Ham recusou essa proposta inicial do Flamengo. Pessoal, volta a lembrar sempre, isso quer dizer o quê? Que o Flamengo não vai fazer uma contraproposta? Pelo contrário, se o Flamengo oferecer os 40, com certeza o Flamengo vai oferecer os 45, né? Com certeza o time recusou, porque sabe que vai vir outra nova proposta, né? E essa nova proposta, aí sim, talvez o Flamengo subra para 40 milhões de euros, com mais 5 por bônus, né? Chegando ali aos 45 milhões de euros. Eu acho que deve ser a proposta final do Flamengo, né? É um bom jogador, é um excelente jogador, mas vamos ser bem realistas, pessoal. Lucas Paquetá aí no final do ano já pode sair de graça para qualquer outro clube. Geralmente, quando isso acontece, o clube tem ciência, o clube sabe que a tendência é o jogador se desvalorizar. Não, mas ele é jovem, ele joga muita bola, não interessa, pessoal. Final de contrato, você já pode assinar. Por exemplo, Paquetá pode, o clube inglês aí bater o martelo, não quiser negociar com o Flamengo, ok. Aí eu pergunto, será que ele vai receber uma proposta de outro clube europeu por esses valores? Não vai, ok? No meio do ano, Paquetá assina um pré-contrato aí com o Flamengo. E no final do ano, ele vem para o Flamengo. No final do ano, para jogar a próxima temporada, né? Claro que o clube vai analisar isso, né? Analisando isso, então não tem por que não negociar Lucas Paquetá com o Flamengo. A gente espera aí que nas próximas horas o Flamengo já refaça, né? Essa nova proposta aí de 40 mais 5 por bônus. Eu acho que tem que ser o limite. O Flamengo não pode passar desse limite, né? O Flamengo não pode querer dar a passada maior do que a perna. Isso aí a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro. É um jogador de qualidade, é um jogador que joga em várias posições. É um jogador que, sem sombra de dúvida, o torcedor do Flamengo conhece. É um jogador da cria, do ninho, né? Então é um jogador que tem todo carinho com o Flamengo, e o torcedor do Flamengo tem todo carinho por Lucas Paquetá. Mas nada de fazer loucura. Mas a gente acredita que nas próximas horas aí o Flamengo consiga fazer essa nova proposta e o West Ham venha aceitar, né? Porque Paquetá, até mesmo o treinador do time, né? Flamengo, tudo já tá tudo certo. É questão de detalhes aí por Lucas Paquetá. Sem sombra de dúvida, o torcedor tá acompanhando de perto porque, pessoal, quer um final feliz. Eu acho que vai ter um final feliz. Eu acho que o Flamengo vai fechar com o Lucas Paquetá, sem sombra de dúvida. Um grande jogador, um excelente jogador, chega para comandar esse meio campo do Flamengo, né? Vamos reagir aqui deixando nossa opinião. Crédito do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ver o que eles falaram sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Ben Jacobs, que é dos principais jornalistas ali do Reino Unido, disse que era expectável, convenhamos, que a proposta do Flamengo enviada ontem, oficializada ontem, os 40 milhões de euros globais, 35 de euros mais 5 de euros por objetivos fixos, 35, 5 objetivos, 40 milhões de euros, foi recusada pelo West Ham. Não surpreende, até porque ontem, quando eu trago essa informação juntamente com o Pedro Ivo, aliás, confirmando o valor que a gente sempre tinha dito, ou sempre disse, desde a semana passada, que o Flamengo desenhava essa proposta, 35 mais 5, ela foi oficializada,
o West Ham pede 45. Então, se o West Ham pedia 45, pede 45 no caso, e o Flamengo oferta 5 milhões a menos, na verdade são 10 milhões de euros líquidos a menos, porque depois a gente não tem aqui os pormenores desses valores variáveis, a parte de objetivos. Então, essa diferença de 5 milhões de euros, podendo ser 10 milhões de euros, claramente que para já não foi bem vista pelo West Ham, que pedia os 45, mas enfim, é um processo muito... é devagar, mas vai progredindo, porque no começo das conversas, lá em dezembro, quando já existiu ou começou o acordo verbal entre Paquetá e Flamengo, o contrato de 4 anos, o West Ham pedia 57 milhões de euros. No último fim de semana aconteceu a tal reunião que a gente trouxe aqui, que aconteceria entre acionistas e diretoria do West Ham. Esse valor desceu de 57 para 45, ou seja, uma diferença de mais de 10 milhões de euros. E quando você desce de 57 para 45, você passa a mensagem clara que, olha, estou disposto a negociar, estou disposto a ouvir uma proposta que chegue perto daquilo que eu quero. E o Flamengo hoje nos 40, o West Ham no 45. Então a última informação, eu não confirmei ela ainda, tento confirmar, eu estou tentando confirmar, mas não me surpreende, porque o jornalista é muito credível e porque ontem a gente trouxe a informação que a diferença existia. Então é natural que o não tenha acontecido. Mas o Flamengo, pelo menos aquilo que eu apurei ontem, e para mim serve como verdade ainda hoje, por enquanto o Flamengo não aumenta essa proposta, porque o Flamengo considera que 40 milhões de euros para o Paquetá, 28 anos, daqui 6 meses entra no último ano de contrato e dificilmente você consegue uma grande venda de um bom jogador, independentemente da qualidade dele no último ano de contrato. O Paquetá começou a temporada já dizendo que não renovaria o contrato, aliás, uma informação que eu trouxe com o Felipe lá no comecinho da nossa live, nos primeiros dias, nas primeiras semanas do Fala Fonte. Então essa negativa do West Ham não preocupa o Flamengo por enquanto, porque ontem, mesmo sabendo que essa proposta ainda não ia ao encontro do que pedia o West Ham... Por isso que eu digo, pessoal, o West Ham vai liberar. Você acha que o West Ham prefere pegar 40, 45 milhões de euros por Paquetá, ou vai esperar terminar o contrato do cara para entregar ele de mão beijada para qualquer clube? Qualquer clube não, o Flamengo, né? Que sem sombra de dúvida, se ele não assinar, ele não vai receber uma proposta desses padrões aí do futebol europeu, não vai receber, né? Que pede o West Ham, o Flamengo passava a mensagem de muito confiante, de tranquilo, de acreditar na negociação, porque tem o sim do jogador, porque confia que o valor é justo, porque o técnico português Nuno Espírito Santo já aceita perder o Paquetá agora e colocou essa batata quente nas mãos da diretoria. Então, enfim, é uma novidade, o não, diria que não oficial, mas oficioso por parte do West Ham, mas o nome continua em cima da mesa, a confiança continua muito grande, os valores continuam lá. Então é um Flamengo que não desiste por conta dessa negativa. Veremos então os próximos capítulos. Ainda acredito, agora é só acreditar, é só feeling, não é informação, que mais cedo ou mais tarde, mais 1 milhão aqui ou menos 1 milhão ali, o Paquetá fecha com o Flamengo, porque não há clima para ele. Ele não joga no próximo sábado amanhã. A gente trouxe também durante a semana. Ele não jogou contra o Tottenham no último fim de semana e não vai jogar agora amanhã contra o Sunderland pela Premier League, porque ele já passou a mensagem que quer voltar ao Brasil, quer fechar com o Flamengo, e o treinador entendeu. Então são muitos pontos favoráveis para essa negociação, apesar dessa diferença de 5, podendo ser, claro, 10 milhões de euros por conta do valor variável. Parece até a questão do Gerson um pouco com o Zenit, né? Porque o Gerson tinha avisado o Zenit que não ia ficar, que ele queria voltar ao Brasil. Aí o Cruzeiro fazia proposta, o Zenit recusava, mas parece questão de tempo a questão do Paquetá no Flamengo. Então, porque aí um outro ponto que eu tenho, não sei se o Bruno tem, né, essa informação por lá, é o seguinte: o Flamengo tem alguma concorrência? Acho que não, porque o Paquetá já recusou sondagens. Concorrência tem, mas o Paquetá não vai aceitar. O Paquetá deixou muito claro. Mas tem alguém querendo pagar mais de 40 milhões de euros? Quando surge essa negociação envolvendo o Flamengo e o West Ham, muito se falava do Tottenham. E o Tottenham, naquele momento, até aceitava pagar os tais 57 milhões de euros ou até 50 milhões de euros pelo Paquetá. Mas não adianta, o jogador está muito bem organizado no seguinte: ou volta para o Brasil, para o Flamengo, ou continua no West Ham, enfim, contra a sua vontade, mas nunca forçando a saída. Acho que não custa aqui reforçar que, por mais que ele... Tem muita gente que diz que a vontade do jogador não conta, pessoal. Claro que conta.
Se o jogador bater o pé, não quero jogar, quer ir para aquele clube, e o clube faz uma proposta por ele, dificilmente esse clube vai segurar. É o caso aí de West Ham, né? O Tottenham poderia até vir com uma proposta maior, com valores maior, contrato maior, mas o cara já bateu o martelo, não quero, não aceite, negocie com o Flamengo, que eu quero ir pro Flamengo, né? E agora vai ficar essa novela aí, né? Eu creio que o Flamengo pode aumentar 2, 3 milhões e o West Ham vai aceitar, pessoal. É questão aí de detalhes, é questão de tempo. Isso aí eu não tenho nenhum pingo de dúvida. Queira sair, por mais que ele já tenha acertado um acordo verbal com o Flamengo, por mais que ele já tenha conversado com o treinador, o Paquetá é muito bem visto e sempre viu ali dentro do West Ham um abraço, um carinho muito grande por conta dos últimos problemas que ele teve, aquela questão das apostas, uma eventual suspensão na Premier League, e o West Ham abraçou ele. Então ele não vai forçar a saída, mas ao mesmo tempo deixou claro que quer sair. Então a concorrência, ela existe até a segunda página. O Tottenham ou outros clubes até podem procurar o West Ham e o West Ham até pode aceitar, mas depois chega o Paquetá e fala que não, que ele quer o Flamengo. Então nesse ponto a negociação continua sendo muito favorável para o Flamengo, apesar dessa recente negativa. E até foi se falado nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, do Chelsea ter um suposto interesse no Paquetá. E aí entra uma informação que eu falei com a fonte agora há pouco, e aí até começou a repercutir na Europa ontem, que o Chelsea tem negociações em andamento com o Douglas Luiz, volante que foi do Vasco, tá no Nottingham Forest. Ontem estavam perguntando se ele ia voltar pro Vasco. Então, o Pedrinho, presidente do Vasco, deu uma entrevista para Roberto Barroso aqui na ESPN, falando que tem interesse, que é um sonho do Douglas Luiz voltar, mas é muito difícil. Ainda mais se o Chelsea está interessado. Exato. É complicado, pessoal. Interesse, todo clube tem interesse num grande jogador. Eu quero saber se tem dinheiro. Tem dinheiro para contratar? Não tem. Então isso aí é balela do Vasco, né? Vasco, Corinthians, Botafogo, Palmeiras. Nesse momento não tem comparação, principalmente em mercado de contratações, quando se fala ali de grandes jogadores. Não tem. O presidente, o dono do Botafogo sumiu, ninguém sabe nem onde o cara tá. Então, pessoal, hoje, se tem um time que vai na Europa, faz proposta e tira jogador de clube europeu, é o Flamengo, né? E ele pertence à Juventus, ele está emprestado ao Nottingham Forest até junho e ele não quer voltar para a Juventus. Lá ele foi comprado, o Juventus pagou muito caro por ele, não se adaptou e agora o Chelsea, pelo que me falaram agora há pouco, tenta o empréstimo até o meio do ano do Douglas Luiz. Ele não está muito bem no Nottingham Forest, então ele pode acabar pintando no Chelsea. Caramba, o Chelsea interessado aí, é uma concorrência, essa é uma concorrência puxada pro Vasco ainda. E o Chelsea gosta de jogador brasileiro, né? Tem contratado jogadores brasileiros. Né? O Andrei, o Estevão. Só fico na dúvida como é que fica a situação do Andrei, né? Não bate posição ou não? Dá pra jogar os dois? Putz, eu não vou mentir, mas eu acho que o Douglas Luiz talvez ele seja um pouco mais recuado que o Andrei. O Andrei tá jogando mais como camisa 8, né? O Douglas Luiz é mais um 5 e 8, 5. Né? Mas aí tem o Enzo Fernandes que joga demais, eu sou fãzaço. Então. Acho que ele chegaria então. O Leão tá lembrando. O Caicedo, o Leão lembrou. Caicedo, nossa, verdade. Pois é, pessoal, essa questão aí dessa negociação envolvendo Lucas Paquetá, eu acho que é questão de detalhes para o Flamengo aumentar essa proposta, né? Não é oficial ainda, né? Essa questão aí do West Ham ter recusado essa proposta inicial do Flamengo de 40 milhões, 35 mais 5. O West Ham pede 45, né? Mas, pessoal, eu sempre venho dizendo aqui que quando um jogador quer sair do clube, quando ele está decidido, quando ele já disse que não fica e quer voltar para o Brasil, fica difícil, né? Fica difícil os outros clubes segurarem. Os outros clubes não, o West Ham, né? Então eu acho que é questão de tempo, né? É o bom senso, pessoal. Eu sempre digo aqui que isso aí é questão de bom senso, né? É você ter o bom senso e saber, né? Que o jogador não quer continuar no clube, né? Então, para que segurar? Para que você vai segurar o jogador que futuramente vai ser só dor de cabeça, né? O jogador não sai, não vai jogar. A tendência é que aconteça isso, não vai jogar, vai ficar desgostoso, pode assinar um pré-contrato, pode assinar já um pré-contrato já em junho, e o time vai perder o jogador de graça. Então, eu acho que no mínimo, né, os caras deveriam ter o bom senso, e liberar o jogador, né? Não é liberar, né? Vamos ser bem realistas que 40 milhões de euros.
40 milhões de euros nesse momento pelo um jogador, pessoal, é uma proposta de time europeu. É uma proposta de time europeu. Você vê, Paquetá, não, porque o Tottenham, ok, o Tottenham queria, mas já faz alguns meses que o Tottenham sinalizou que poderia, né? Que poderia contratar Paquetá, né? Mas a partir do momento que o jogador já bateu o martelo, o jogador já definiu, né? E disse que não quer, ou ele continua no West Ham, por quê? Na cabeça dele, se eu continuar no West Ham, primeiro que eu não vou renovar, eu vou continuar no West Ham. Em junho eu posso assinar um pré-contrato com qualquer clube e saio de graça. Vai pegar luvas, né? Quando um jogador desse aí sai de graça e vai para outro clube, ele pega luvas, pega muita coisa, né? Então o jogador já bateu esse martelo, né? E o clube inglês tem que botar na cabeça que se não negociar o jogador agora, vai perder dinheiro, né? Vai perder dinheiro. Por isso que eu digo que questão de Paquetá aí no Flamengo é questão de tempo. Né? Ok, talvez tenha recusado essa proposta, mas se o Flamengo fizer outra proposta, pessoal, eu sinceramente eu não acredito que o West Ham vai recusar de novo, né? Eu acho que o Flamengo, inclusive, pode chegar próximo ali do limite, né? E para mim o limite do Flamengo seria 45 milhões de euros. 40 mais 5. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que geralmente esses clubes aí, ele nunca faz uma proposta inicial com os valores que realmente quer contratar. Pediu 45, vamos oferecer 40. Aí o exemplo, o West, não, vou recusar. O Flamengo vai lá, aumenta mais 3. Aumenta mais 3, vai para 43. Tá entendendo? Um exemplo, bota 37 mais 7. O Flamengo aumenta 37 mais 7 de bônus. Ou 38 mais 5 de bônus. Tá entendendo, pessoal? O Flamengo, geralmente os clubes de futebol sempre fazem isso, né? Faz uma proposta inicial, caso o time aceite, maravilha. Caso não aceite, ainda tem a contraproposta, né? Então, é esperar para ver essa contraproposta. Eu creio que com essa contraproposta o Flamengo vai conseguir sim trazer Paquetá. Eu vejo muita gente aí torcendo para não trazer, mas pessoal, mesmo se o Flamengo não trouxer Paquetá, principalmente para os rivais, para os antes que não estão entendendo, se o Flamengo não trouxer Paquetá, não é problema. Eu acho que quem assistiu Flamengo e Vasco aí, o último jogo, Flamengo e Vasco, a volta do elenco principal. Quando eu digo elenco principal, não quer dizer que quem jogou foi os titulares. Não, pessoal. Elenco principal. Alguns jogadores do elenco principal jogaram. Viu que o Flamengo tem um elenco. O Flamengo tem um time bom. O Flamengo tem vários jogadores ali que a gente sabe que pode jogar alto nível. Claro que se Paquetá chegar, principalmente que ele joga em várias posições. Pode jogar de volante, pode jogar de meia, pode jogar de ponta. Quando você tem um coringa desse no seu elenco, como era Gerson, né? Inclusive falando de Gerson aí, a estreia de Tite e de Gerson, né? Parece, pessoal, eu vinha sempre dizendo aqui, os cruzeirenses não vão gostar dessa contratação aí, principalmente de Tite, né? E pra mim é um treinador ultrapassado, pessoal. É um treinador ultrapassado e os cruzeirenses já estão ali, já estão com um pé atrás. Será que esse cara vai dar certo? Calma. E olha que é só o Campeonato Mineiro, hein? Imagine se for o Campeonato Brasileiro. Eu quero ver no Campeonato Brasileiro, né? Sim, voltando para Paquetá, né? É um jogador que joga em várias posições. É um jogador que é um coringa. Eu acho que todo treinador, por isso que Felipe Luiz tá feliz, né? Caso realmente ele venha jogar no Flamengo, porque é um jogador que joga em várias posições. É um jogador que joga em várias posições. Principalmente no calendário de futebol brasileiro que já é péssimo. E com essa Copa do Mundo aí que vai se tornar ruim. O Campeonato Brasileiro começando aí, passando esse final de semana, na quarta-feira, né? Já começa o Campeonato Brasileiro. Então, sem sombra de dúvida, a chegada de Gerson aí, para Felipe Luiz é muito bom, né? Mas Gerson não, pessoal. Chegada de Paquetá, né? Chegada de Paquetá aí, sem sombra de dúvida, é muito bom, né? Esperar, né? Esperar para ver se realmente recusar a proposta, se o Flamengo vai fazer uma contraproposta. Agora, uma coisa é certa. Já está decidido, Paquetá já decidiu, quer jogar no Flamengo, então isso aí eu acho que conta muito, né?
Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui. Você aceitaria Paquetá de volta? Deixa a sua opinião. Mas antes, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.